Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações, e queridos ouvintes da Rádio Difusora FM e também da Rádio Ativa. Nesta semana, nós vamos ouvir muito, como iniciamos ontem, no Domingo do Bom Pastor, falar sobre ovelhas, falar sobre pastor. E a liturgia de hoje não foge disso. E na primeira leitura, Pedro faz um questionamento. Quem somos nós para opor, para ir contra aquilo que Deus realiza? Por quê? Eles foram criticar Pedro, num primeiro momento, porque estava junto aos pagãos, comendo, e depois também porque estes pagãos recebem o Espírito Santo. E eles não concordavam com isso. Por isso, Pedro vai repreendê-los. E para nós, do dia de hoje, seria como que uma advertência das vezes em que nós queremos que o Espírito Santo atue somente naqueles que estão dentro da igreja. É como que se nós fôssemos dono do Espírito Santo e o Espírito Santo tivesse que fazer aquilo que nós queremos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus age onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele não é refém dos nossos caprichos, Ele não é exclusividade nossa. Nós não somos queridinhos e prediletos, porque Ele, como bom pastor, ama a todos sem exceção. Vemos hoje Jesus, no Evangelho, usar uma linguagem onde aparecem as palavras redil, porta, pastor, ovelha, ladrão, assaltante. Isto para também nos levar ao mesmo pensamento que Pedro estava falando. Não somos só nós as ovelhas sãs e salvas. Mas Jesus chama a atenção, porque às vezes é no meio do rebanho que se encontra o assaltante. É no meio do rebanho que se encontra o ladrão. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar com aquela ideia de que o inimigo só está lá fora. Não, às vezes o inimigo está do nosso lado. É isso que Jesus quis dizer. E de todos os evangelhos, João é o único que nos apresenta Jesus dizendo diretamente: eu sou a porta. Se Jesus é a porta, significa que não existe outro caminho que não seja passar por esta porta. Fazer a experiência com Jesus. Ele que é o verdadeiro pastor, que chama cada uma de suas ovelhas pelo seu nome. E aqui nós vemos cumprir-se a profecia de Isaías, quando ele diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E se nós olharmos nas Sagradas Escrituras, nós poderíamos aqui tantas e tantas passagens, mas citar algumas. Por exemplo, no dia da ressurreição, Maria Madalena estava chorando, e ela não conheceu Jesus. Mas quando ele a chama pelo nome, ela reconhece. Simão Pedro, também quando Jesus vai dizer para ele no episódio, tu me amas, ele vai dizer o nome, Simão, filho de Jonas. Do mesmo modo nós poderíamos olhar para Lázaro, já estava morto, e Jesus chama pelo nome. Então, meus irmãos, vejam a importância de chamar
as pessoas pelo seu nome de batismo, porque é o nome pelo qual ela é reconhecida pelo bom pastor. Às vezes o padre com certeza também, a gente vai em algum velório, né? E a hora que a gente chega ali, às vezes alguns amigos, alguns familiares, vêm até nós, ali para fazer as exéquias, e eles dizem assim: teria como, nas orações, o senhor chamá-lo pelo apelido, que é muito famoso esse apelido, todo mundo conhecia ele, né, por Zé Carroceiro, todo mundo conhecia ele por, sei lá eu que apelido tinha, por Pelé, por não sei o quê. E aí nós dizemos para as pessoas, neste caso, nós não podemos fazer isto, porque o nome de batismo tem esse significado teológico, principalmente naquele momento. E às vezes eu até uso um cântico que é vocacional, mas que eu falo assim: a nossa última vocação de ovelha é estar junto com o pastor, passar pela porta. E toda vocação é resposta a um chamado. E eu digo que alguns chamados que Jesus nos faz durante a nossa vida, a gente diz não, não é verdade? Às vezes Jesus chama a gente para ser padre, a gente não quer, chama para ser freira, não quer, chama para casar, não quer casar, chama para ser mãe, não quer ser mãe. Então a gente vai, não quero, eu quero isso aqui, a gente vai fazendo. Mas tem a última vocação, quando Jesus nos chama, que aí a gente não tem direito de responder nem que sim, nem que não. E a canção diz assim, né, que vocês lembram, né? Quando ela diz assim, que eu estava lá, e Jesus, sorrindo, olhou nos meus olhos e pronunciou meu nome. E a canção prossegue, lá na praia eu deixei o meu barco, e eu costumo dizer, deixa tudo para trás, dinheiro, casa, carro, família, fama, poder, e volta para o bom pastor do mesmo jeito que veio. É claro que para a gente pôr uma roupinha, né, direitinho, né, mas volta sem nada. Então, nós precisamos entender aqui a importância do nome da pessoa. Outra coisa importante quando nós olhamos para a figura de Jesus, o bom pastor, de tão bom que é, ele ao mesmo tempo é o sacerdote e é a vítima. E este milagre nós presenciaremos daqui a pouco. Ao mesmo tempo ele é o pastor, mas ele é o cordeiro. E nós somos chamados como ovelhas a também olhar para o cuidado. Porque Jesus cuida de cada um de nós. E nós temos também a obrigação de cuidar de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Quando a ovelha que se desgarra é resgatada, é preciso entender que aquele a quem Deus perdoou já não deve ser chamado, considerado e nem se culpar dos pecados. Aqui eu chamo muito a atenção. Eu não tenho o ministério da reconciliação, do sacramento da reconciliação, o padre tem, sabe disso? Quantas e quantas pessoas, às vezes, chegam para confessar e repete o mesmo pecado, repete o mesmo pecado, repete o mesmo pecado. Às vezes, se o padre vai perguntar, mas você está cometendo desse jeito? Não, é que eu não me senti perdoado da outra vez. Não, gente. Aqui nós precisamos entender, esse nosso coração não pode ser duro, tem que se abrir à misericórdia de Deus. Jesus, o bom pastor, quer derramar a sua misericórdia. O cristianismo não é um princípio mundano, não é uma ideologia mundana. O cristianismo, ele é Jesus Cristo misericórdia, Jesus Cristo misericordioso. E às vezes, então, é muito comum a gente ouvir também dessas pessoas de coração duro dizer que as pessoas não têm conserto. Esse aí não tem mais jeito. Às vezes dá trabalho. Aí vocês já devem ter escutado essa, porque eu não conheço ex-ladrão, ex-viciado, ex-gay, não sei o quê. Pela graça de Deus é possível. E nós somos testemunhas, nós conhecemos. Então que nós possamos, nesta liturgia de hoje, nos perguntar, quantas vezes nós não aceitamos seguir o bom pastor, preferindo fugir para seguir outros pastores,
nos envolvendo em rebanhos alheios que não são o nosso, caminhando sem rumo e sem esperança no meio da manada. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. A manada, quando você olha aquele monte de ovelha, você pode imaginar que aquelas que estão no meio da manada não têm opção, porque as de trás empurram, e ela vai. Isso é a mesma coisa se você estivesse no jogo de futebol, quando acaba o jogo e está todo mundo saindo, se você quisesse voltar. Você não consegue, eles vão te empurrar. Então, se você entrar no rebanho errado, quando você estiver lá no meio do rebanho errado, você quiser voltar, não vai ter jeito, porque eles vão te empurrar você. Você vai estar indo sem rumo, sem esperança. E é isso que a gente chama de efeito manada. E outra coisa, cuidado com essa história de maioria. Porque para Jesus isso não vale às vezes. Porque tem muita gente que olha assim, para onde que eu vou? A maioria está indo para cá, então eu vou para cá. Às vezes a maioria está errada e você está indo com a manada. Está indo junto com a maioria porque está com medo de ir onde tem poucos. Então lembre-se disso. E com certeza também, para encerrar, eu lembro, você já deve ter ouvido alguém dizer, eu vou mudar de paróquia, porque o padre é muito exigente. Lá naquela outra paróquia o padre é mais bonzinho, eu vou para lá. O padre é mais light, né? Ou então, eu vou mudar, aí muda de paróquia, vê que a coisa não é do jeito que pensava, aí eu vou mudar de religião. E às vezes a maioria das pessoas que mudam de religião é para atender conveniências. Hoje é um tal de, parece macaco pulando de galho em galho, né? Porque é um tal de, eu vou sair daqui porque eu gosto de usar calça comprida, aqui não pode usar calça comprida, então eu vou para cá. Eu vou sair daqui porque eu gosto de cortar o cabelo, aqui não pode cortar o cabelo. Eu vou sair daqui porque aqui não pode pintar a unha. Eu vou sair daqui porque aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, como ovelhas, peçam a graça de seguir única e tão somente o bom pastor. E aí eu encerro com a frase de Jesus, cuidado, o ladrão, que às vezes é o pastor que você vai seguir, só veio para roubar, matar e destruir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.